Obrigado, Vinícius. Boa noite, pessoal. Eu já conversei com alguns de vocês, eu sou diretor de Delivery aqui na Ecor, também professor e recentemente youtuber, mas estou aprendendo ainda. Eu não sei se vocês viram essa matéria do Intesa São Paulo, o maior banco da Itália. Ele anunciou, eu vi essa matéria na semana passada, ele tem mais de 90 mil funcionários. Ele anunciou que vai demitir, ao longo dos próximos anos, coisa de 2 anos, alguma coisa assim, 9 mil funcionários, né? Cerca de 10% da sua força de trabalho, e trocar por profissionais júnior, ou no nível júnior, dominados pela inteligência artificial. Vou fazer julgamento de valor, espero que no final dessa apresentação aqui a gente possa ter uma opinião mais balizada. O futuro vai dizer se é uma boa decisão. O que leva um banco tão tradicional, gigante, a tomar uma decisão dessa? Será que é uma decisão acertada? Antes eu queria trazer um conceito para vocês. Por favor, não fiquem bravos comigo, me vendo falar de transformação digital, porque muita gente que não aguenta mais ouvir essa expressão. Mas é que é muito comum, às vezes, quando eu falo com um cliente, né, falando, a gente já passou pela transformação digital, a gente já passou dessa fase, a gente está em outra agora. Será? A McKinsey fala que a transformação do negócio tem a ver com uma mudança de comportamento que é finita. Tanto que a gente define ali o OKR, por exemplo, uma coisa bem projetizada. Mudou o comportamento, teve a transformação do negócio. Mas quando a gente fala de transformação digital, esse artigo que eu li, ele fala o seguinte, que a maioria dos executivos de tecnologia vão viver a transformação digital até o final das suas carreiras. É uma jornada muito, muito longa. Se a gente pensar, por exemplo, no que a gente viveu da pandemia para cá, no que a gente viveu do ano passado para cá, com esse boom de AI generativo, que realmente transformou tudo, então a gente tem que se adaptar o tempo todo e entender que é uma jornada muito longa. Então, o que motiva uma organização a botar energia na transformação digital? Então, tem aqui um material que a Ecor dos Estados Unidos encomendou, baseado numa série de reportes ali da McKinsey, do Colac, Deloitte, Gartner e mais outros, que são os principais drivers ou motivadores para a transformação digital, neste conceito de uma jornada longa para se adaptar a tudo que está acontecendo no mundo de tecnologia. O primeiro, o crescimento dos serviços digitais. Eu preciso ter uma presença digital, isso é meio óbvio, de produtos e de serviços. Tem um outro lado, que é a pressão competitiva. Se eu domino o mundo digital, se eu saio na frente dos meus concorrentes, o que acontece? Eu vou me destacar muito. Não sei se vocês viram uma matéria, uma notícia recentemente, que o Nubank é a marca mais valiosa do Brasil. Acho que no ano passado passou o Itaú em valor de empresa, uma coisa inimaginável há poucos anos, né? Se a gente parar para pensar. Por quê? Porque saiu na frente da transformação digital e usou essa disrupção como algo que o colocou numa posição diferenciada em relação aos seus concorrentes. Mas o principal, pelo menos quando eu converso com vários clientes aqui, o que todo mundo fala em uníssono é a eficiência operacional. Todo mundo quer fazer mais com menos, quer ser mais produtivo, até entra aí. Se aqui na pressão competitiva muitas vezes a gente fala de inovação disruptiva, na eficiência operacional a gente está falando, às vezes, de uma inovação mais incremental. E eu vou trazer aqui alguns elementos para vocês de como que a gente pode fazer isso bem e não cair em algumas ciladas ao pensar em eficiência operacional. Porque muitas vezes nós pensamos na produtividade do indivíduo. Como que a gente pensa em produtividade de times? Quando a gente fala de eficiência operacional, pessoal, quais são as 2 letrinhas que vem à mente? Né? AI, né? Se o Jordan Belfort tivesse vivido em 2023, né, quando ele perguntasse, venda-me esta caneta, o cara ia falar em AI Powered, com certeza. Então, hoje tudo é AI vai resolver todos os nossos problemas. Essa estátua aí, pessoal, é de Panaceia. Panaceia é uma deusa grega, netinha de Apolo, filha de Asclepo. Até quando Sócrates se suicidou, ele falou, devemos um galo a Esculápio, Asclepo, o nome romano dele.
irmã de Ígia, tanto tem algum médico aqui, não. O juramento de Hipócrates, ele é citado ali Apolo, Higeia, que é a irmã dela, e Panaceia. Quando a gente fala de Panaceia, a gente geralmente usa isso como um remédio para curar todos os males. E concordam que a AI está sendo vista muitas vezes dessa forma? Eu vou usar a AI para tudo, resolver todos os meus problemas, é como se fosse uma pílula mágica que milagrosamente vai transformar os nossos times em coisa mais produtiva. Isso que a gente deve considerar ao tomar decisões nesse sentido. Primeiro, que de fato não é hype. Esse relatório saiu na semana passada, no máximo 10 dias atrás, foi em setembro. Nós estamos em setembro, né? 31. Não, estamos em outubro. Mas esse relatório é da semana passada, da Bain. E ele fala que o mercado de inteligência artificial como um todo pode bater arredondando aí $1 trilhão até 2027. A gente está em 2025, está com de 3 anos, 2 anos. É uma loucura, o negócio é gigante mesmo. Mas, de novo, como que a gente se protege de algumas furadas? Quando a gente fala de engenharia de software, existe o conceito de padrão e antipadrão. Sendo super simples aqui na explicação, padrão é o quê? Quais são as boas práticas que eu devo fazer ao codar, ao desenvolver software? E antipadrão é o quê? Quais são as coisas que todo mundo está fazendo, se tornam conhecidas, tem gente que está dando uma risadinha aí, porque vive isso, mas que no final das contas dá um baita de um problema na organização, na empresa, no negócio. E quando a gente considera, quem tem o martelo, né, ou quem se vê com o martelo, para o martelo tudo é prego. Se a gente considera de novo inteligência artificial como a solução para tudo, a gente vai criar uma série de antipadrões. Existem muitos antipadrões sendo popularizados, digamos assim, com a questão da inteligência artificial. Eu vou trazer só 3 exemplos. A AI pode substituir totalmente o pair programming. Não precisa de uma pessoa sênior para estar codando junto com alguém mais júnior, mid-level. É só botar ali um copilot. Olha o que o Intesta São Paulo fez, né? Será que é verdade? É um antipadrão. Porque para ter um software elegante, bem pensado, pensado em manutenibilidade depois do futuro, em sustentação, eu preciso ter tech lead, eu preciso ter arquitetura, eu preciso ter uma série de coisas. Outro padrão. Eu não preciso ter alta competência técnica, porque basta eu ter o Copilot. Uma coisa é usar o Copilot. Nós usamos, todo o nosso time de desenvolvimento, na Ecor, usa Copilot e a gente não pretende sair. É maravilhoso, mas é um Copilot. Se a gente coloca na cadeira do motorista e deixa com que uma ferramenta como o GitHub Copilot, o Amazon Code Whisperer, que são ferramentas maravilhosas, se a gente deixa à frente do negócio, será que a gente não vai criar alguns problemas no futuro? É igual o texto de ChatGPT, né? Quando a gente vê, às vezes, um post no LinkedIn, alguma coisa assim, dá para ver na hora que é do ChatGPT. Se você usa o ChatGPT como algo para refinar o seu texto, você vai ter uma qualidade muito legal. Se você terceiriza a sua produção intelectual para o ChatGPT, qual vai ser o resultado? Não estou falando que não devemos usar, mas será que a competência, a inteligência, a expertise não deveriam ser consideradas e priorizadas também? E afogar-se em código terrível, mas funcional. LLM, né, modelo grande linguagem, ele trabalha na força bruta, trabalha na pancada. Fazendo uma metáfora aqui, se você mandar uma pessoa contar os grãos de areia na praia, ela não vai conseguir, mas o LLM faria com o pé nas costas, porque é um trabalho repetitivo na pancada. Um LLM, um algoritmo, uma solução assim, vai criar um código, só que ele vai empilhar um monte de condicional e criar um software muito complexo, que depois talvez você não consiga dar a manutenção, fazer a sustentação de forma adequada. Então, como que a gente evita esse tipo de cilada, né? Então, às vezes, voltando para o arroz com feijão, não se esquecendo de boas práticas de engenharia. Eu vou ter alguns exemplos aqui, teste unitário, arquitetura, boa governança, QA. O ponto é, não devemos encarar a inteligência artificial simplesmente como a solução mágica, panaceia, que vai curar todos os nossos males. Então, baita de um recurso. Nós usamos, recomendamos, mas precisamos ter governança para que ela de fato seja uma aliada. Então, uma mensagem aqui nessa primeira parte: certifique-se de que a inteligência artificial esteja ajudando seus times de desenvolvimento em vez de complicar suas bases de código com complexidade. Senão vai ficar aquele negócio
Vamos pensar no seguinte, muita gente aqui já passou, está passando ou vai passar por modernização de aplicação. Tem um monolito ali legado, vai quebrar esse monolito em microserviços, vai levar para a nuvem. Imaginem que o que a gente está desenvolvendo hoje vai passar por esse mesmo processo daqui a alguns anos. Se a gente cria ali uma massa de dados, uma massa de códigos, perdão, dados, né, que a gente não sabe muito bem, funciona, mas a gente não sabe muito bem como que a gente vai depois levar isso para uma tecnologia mais nova? Pode ser que exista uma solução super fácil para isso, que a gente não sabe, mas a verdade é que a gente não sabe. É preciso se preocupar. E se a gente pensar no momento que a gente está, parte da Revolução Industrial, o número é tão importante. Mas tudo que nós estamos vivendo agora, a forma como nós nos relacionamos, vivemos, trabalhamos, fazemos negócios, é absolutamente diferente de como a gente fazia há 5 anos, há 10 anos. A gente nem imaginava algumas coisas. Eu vou mostrar um videozinho, talvez vocês tenham visto na internet lá fora, é 50 segundos, de como os casais se conhecem, desde 1930, e é baseado numa pesquisa da Universidade de Stanford. E aí, no começo, amigos, família, escola, etc. E olha o que acontece a partir de 90 e mais exponencialmente, mais rapidamente, a partir dos anos 2000. Na minha opinião, pelo menos do que eu vi recentemente, essa é a melhor forma de entender a quarta revolução industrial. E tentem abstrair o que vocês estão vendo aqui. O último ali é online, tá? Para deixar bem claro. Então chegou em 90. Olha o que acontece agora. Como casais se conhecem. Olha que loucura. 60%, 61% no online. Toda vez que eu converso com um casal novo, assim, na faixa dos 30, no Bumble, não sei aonde, nem sei o que é isso. Mas é assim que a galera tá se conhecendo agora. Bumble, quem tiver procura aí, dá uma olhada. Dois reportes bem dois reportes bem novos do Google e da McKinsey sobre as principais tendências de tecnologia, IoT. E é interessante falar de IoT, eu vou ter a internet mais rápida no meu celular, né? Verdade, mas você sentia falta de velocidade no 4G? Eu não sentia. A questão não é essa. É que no 5G a gente consegue ter muito mais aparelhos conectados numa mesma estação radiobase. Esse é o lance. Então você consegue botar chip, internet, em tudo que o 4G não permitia. Tanto que às vezes tinha lá, você ia num show, ia no estádio e não funcionava o celular. Agora no 5G não é um problema se estiver bem implementado, exatamente pela quantidade de aparelhos conectados ao mesmo tempo. AI em every corner, AI por toda parte, não precisa nem explicar. E o tema que é até desse bate-papo, o tema principal, né, que é desenvolvimento de software do futuro, Next Gen. Eu vou trazer para vocês alguns highlights aqui desse material. Pipelines transformados. Eu já tenho o CI/CD, eu já faço integração contínua, não preciso me preocupar. A tendência é que a gente tenha isso de uma forma muito mais inovadora, muito mais automatizada. Geração e teste de código impulsionados por automação, de novo, levar isso para o próximo nível. AI, de novo, cada vez mais presente. Ferramentas low-code, no-code, a gente escuta toda hora isso, às vezes não vê tanta implementação, mas eles estão falando que isso vai crescer muito mais fortemente. E aí leva aquela preocupação de governança, né? Vamos empoderar todos os times para que desenvolvam soluções. Governança, né? Lembram do JavaScript, né? 2015. Colaboração entre desenvolvedores e assistentes de AI, né? Já falamos bastante. Integração de dados habilitando tomada de decisão. Nessa questão aqui é integração de fato. Eu queria trazer para vocês algumas coisas que podem ajudar nessa jornada. Uma é o LLM como juiz, um grande modelo de linguagem como juiz. Coisas para experimentar. A gente fez isso na Ecor, uma solução até interna de atendimento com inteligência artificial, primeiro nível de suporte especialista. Você usa um grande modelo de linguagem para dar a resposta e usa um outro. A gente usou OpenAI e Claude. Então, um valida a resposta do outro, a gente consegue entender se as respostas estão sendo sensatas, uma boa prática. Um outro genial, que seria tão bom num projeto que a gente fez aí no passado, GenAI para compreender bases de códigos legados. Imagina que você tem uma
uma funcionalidade, um código ali, né, numa linguagem legado, super antiga, não tem documentação, as pessoas que fizeram nem estão mais na organização, você usa a IA generativa para entender o que está aquilo ali, para levar para um modelo, para uma nova tecnologia, para fazer uma modernização de aplicação, para levar para a nuvem. Então, é uma coisa bem legal também que a gente pode fazer. E assistentes de equipe baseados em inteligência artificial. Aqui a gente não está falando de usar, de novo, um copiloto para que o desenvolvedor seja mais produtivo, que já é excelente. Aqui a gente está falando de como que a gente pode permitir, habilitar que as equipes de software sejam mais produtivas, porque fazer software é um trabalho de equipe. Tá? A gente acredita em times ágeis, a gente acredita em time Scrum, a gente acredita numa... esqueci do safe lá, quem me ajuda? Um train. Exatamente, obrigado. Então a gente quer que as equipes funcionem melhor. E aí tem uma solução, e eu juro que eu não estou puxando sardinha do André aqui falando de Atlassian, não, porque ela é citada em todos os materiais, que é o Rovo. E o Rovo, na semana passada, né, André? Foi anunciado uma integração com o GitHub Copilot, que está genial. O que acontece? Imagina o seguinte, o desenvolvedor está lá no IDE dele, na plataforma de desenvolvimento, aí ele tem que olhar um ticket no Jira, na ferramenta que vocês usarem, tem que olhar uma documentação do Confluence, e aí ele volta depois para a IDE, ele perdeu o contexto, ele esqueceu, ele olhou o WhatsApp. O que o Rovo faz? Ele deixa com que, ele permite, junto com a integração do GitHub Copilot, que tanto na IDE quanto no GitHub Copilot ele tem acesso, o desenvolvedor, a tudo que ele precisa. Essa ferramenta é incrível, vale a pena vocês darem uma pesquisada. Tem agentes de AI para um monte de coisa, inclusive para o próprio desenvolvedor, vale a pena conferir. Alguns takeaways aqui só para a gente fechar. A transformação digital não acabou nem vai acabar, é uma jornada contínua, a gente precisa ser consciente disso. Cuidado com os padrões que a inteligência artificial está trazendo. Experimente muita coisa de inteligência artificial, é o caminho, chegou aí para ficar, não tem volta, mas não se esqueça de boas práticas, de governança, muitas coisas que talvez a gente tenda a achar que não são tão importantes, mas se mostrarão muito, muito fundamentais. Para encerrar aqui, está todo mundo com fome? Acho que uma boa metáfora é a gente pensar num chefe de cozinha. Né? Então, o chefe de cozinha ele tem um talento absurdo ali. Se você der uma faca nos produtos, ele vai fazer um prato incrível. Mas se você equipar com um processador, um freezer de congelamento rápido, mais um monte de coisa com o seu nome, ele vai se sobressair. Então essas tecnologias elas vão nos habilitar, mas que a gente não se esqueça do elemento humano.